Fala galera, beleza? Começamos mais um EP do Qual a Boa de Hoje podcast. E eu estou aqui com os meus parceiros de gravação, Maria, Salve, rapaziadinha! o G Salve, galera! e a Tranquilo? Tamo boa com de quem? hoje, Com ela? Mila, né, gente? Bateu umas palminhas. Gente, Quem não se conhece, vai lá conhecer. se vocês me vissem agora, eu tô com a camisa do MST super militante, vim a caráter, entendeu? E, Mila, se apresenta aí pra gente, fala aí sobre você, quem é você e Pra tal. gente começar o papo e depois o que vier na mente, estamos aí. Então, oi gente, meu nome é Mila, eu tenho 19 anos, sou criada aqui em São José, mas estou fazendo faculdade de Relações Internacionais na FGV e virei blogueira de quarentena, né? E agora tô aqui sendo chamada para essas coisas legais, tipo podcast. É mole, É, mas só pra, a gente contextualizar. contextualizar pra galera, assim, que não te conhece. Como é que começou, assim? Porque quando a gente postou, né, a primeira fotinha no Insta, um monte de amiga minha mandou: Nossa, vocês têm que falar com a Mila, super militante, você vai amar. Falei, então eu vou chamar. E aqui estamos. Como é que foi? Então, eu acho que eu ter começado a conversar com as pessoas na rede social foi meio que o mais novo passo, né, da minha trajetória de desconstrução política, assim. Ao longo do ensino médio inteiro, desde antes até, eu comecei a me interessar por política. E eu comecei a estudar sobre isso, comecei a entender um pouco mais sobre isso, conversei muito com meus amigos, com as professoras do ensino médio. Em 2018 até cabulei aula pra ir em protesto, fiz várias coisas assim. Quem nunca, né, gente? Pois é. Na quarentena, eu senti muita falta dessa troca de conversar com as outras pessoas. Porque, enfim, eu tô fazendo faculdade EAD agora, né? Ficando em casa o dia inteiro, só olhando pra cara da minha família. E eu tava sentindo muita falta de comunicar e conversar. E no ensino médio eu descobri também que, apesar de ser relativamente tímida, eu sou uma pessoa tímida, apesar de não parecer, eu gostava muito de me comunicar e de passar ideias para as outras pessoas. E aí, um dia eu tava super inquieta e eu comecei a conversar nas redes sociais, obviamente no começo morrendo de preguiça, morrendo de medo, né? Mas eu tava muito inquieta e eu comecei a postar algumas coisas que eu tava sentindo, eu tava vendo, minhas análises políticas de botequinho, assim, nas stories, e depois comecei a transformar aquilo em IGTV. Até que um dia eu fiz meu primeiro IGTV, que foi pensado para ser um IGTV, e foi aquele vídeo do Fox Eyes, e aí eu acordei depois de uma semana e aquele vídeo tava com 150 mil visualizações. E aí eu fiquei, super em choque, comecei a ganhar um monte de seguidor por causa disso, artistas legais que eu gosto muito estavam repostando meu vídeo e eu tava, perdida, assim. Que demais! Caralho, que da hora. Um pouco sobre sociedade, cultura e política, e eu também falo bastante da minha faculdade, porque as pessoas têm bastante curiosidade de saber do que eu faço, aparentemente. Na caixinha de pergunta teve bastante coisa da sua faculdade, coisas muito específicas da sua área também. Sim. Mas, você curtia fazer story assim, você começou e daí deu certo e tal, porque eu sempre falo pros meninos, se um dia eu for famosa, eu sou cancelada no outro. Ô, louco. É. Não, E você fala com uma naturalidade muito grande, mano. Eu entro no seu TikTok, ela tá lá xingando, militando, tá parece que ela tá falando com algum amigo. Não, e outra coisa que eu queria colocar só um adendo antes de ela falar, é que eu comecei, eu comecei a usar Instagram esse ano só. Esse ano não. Agora que a gente começou a gravar o podcast. Mês passado. Eu tive que começar a usar o Instagram mais, postar stories e tal. E, eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito comunicativa. É fácil de eu fazer amizade, é fácil de eu começar a falar em público, não tenho vergonha. Só que no Instagram, eu fico, meia hora pra gravar um story exatamente. de 15 segundos, porque eu sou muito, detalhista, e se tiver ruim, eu apago. E aí, eu acho que, não sei se com você foi assim também,
Mas eu ainda tenho vergonha ainda de, tipo... Mas o G fala tão bonitinho Fala toda mesmo. vez. Vai lá, G, grava lá os stories. Quando eu comecei, tipo, se você vê as minhas coisas mais antigas, você consegue enxergar, né, que eu sentava na frente, eu não segurava, eu sentava na frente da câmera e eu começava a conversar, tipo, um script que eu tinha na minha cabeça. Eu não tinha ele escrito, mas eu tinha ele na minha cabeça exatamente o que eu ia falar. E aí depois eu fui meio que sentindo menos e menos necessidade de fazer isso, que antes eu gravava a mesma coisa umas 10 vezes, agora eu gravo a mesma coisa 3 vezes. Então, tipo, já diminuiu bastante. E conforme eu fui, tipo, ficando mais à vontade, acho. E também eu decidi, né? Não é que eu decidi. Eu, assim, que aparentemente a minha persona na internet é uma persona sempre arrumadinha, sempre que vai estar falando na maior didática, na maior, né, paz e amor, assim, porque eu não sou assim. E eu acho que eu me poli demais pra internet, no geral, ia me cansar muito rápido. Então eu só decidi que eu ia ter essa energia meio caótica, assim, e as pessoas aparentemente estão gostando dessa confusão toda. E é isso, tá indo aí. Mas chega uma hora mesmo que a gente cansa de, tipo... É o que eu sempre falo, gente, no Instagram, a gente não mostra quem a gente é de verdade. É muito difícil, tipo, alguém mostrar realmente o jeito. Então, esse seu pensamento de não polir é muito legal, porque, nossa... Eu sou o que eu sou, por exemplo, só que toda vez que eu tô, tipo, muito triste, eu falo, gente, o Instagram, eu já vou já desabafo, né? Tipo, ai, porque o Instagram, vocês não podem acreditar. É verdade, eu vi que é assim. Ela posta um story sorrindo nos melhores amigos. Eu tô chorando, gente. Nossa, eu não consigo pensar em mim, blogueira, porque, que nem eu falei, seria cancelada no outro dia. Mas não por, sei lá, falar coisas absurdas, falar alguma coisa errada, assim. É mais porque eu sou muito estourada, explodida com tudo, então acho que eu ia acabar com a minha carreira. Tipo, eu não sei. Ai, não sei nem explicar uma situação aí. Eu ia. Nossa. Nossa, eu nem consigo. Amiga, mas a Sério. gente vai Eu ser... ia, nossa. Nós vamos ser explodidos com o podcast, então já vai se acostumando com a ideia. Nossa, não consigo. Quando eu queria fazer a minha carreira assim na música, eu ficava pensando, meu Deus, eu vou bater no paparazzi. Eu vou fazer umas coisas absurdas. Tipo uma carreira de Justin Bieber, assim. Então, é, Você já pensou, Gê, você assim? Porque gente, você quase não mexia no Insta. Ah, não, é que, tipo assim, eu nunca me pensei em ser, tipo, artista nem nada do tipo. Até porque eu acho que eu gosto tipo, de não ter muita pessoa atrás de mim, ou de, sabe, poder fazer Ô, o que quiser louco. na hora que quiser, mano. Tipo, eu fico pensando assim, sei lá, a vida do Michael Jackson. Tipo, mano, o cara não podia ir no mercado, velho. Tipo assim, mesmo quando tava tudo normal, né? Porque na quarentena bastante gente deixou de ir no mercado, né? Mas, assim, sabe? Eu gosto de ir no mercado. Gente, se eu visse os paparazzi, eu ia fazer pose pra eles. Ai, credo, sério? Aham. Eu acho que depende do dia, de como E você também, tá. e também o que falam de você, tipo, mano, aconteceu com a Billie Gata, Eilish lá, depende. tipo, a Billie Eilish só usava roupa larga, roupa larga, roupa larga. A primeira vez que a menina é vista com roupa, tipo, grudada no corpo, começam a falar que ela é gorda, que não sei o que, ai, tipo, muito Não, estresse. e agora pensa numa coisa. A Mila fala sobre, né, cultura, sociedade, política e tal. Gente, é claro, odeio o Felipe Neto, mas quando ele começou a militar sobre isso, ameaça de morte, nossa, como que lida? Como que faz? Já, tipo, te ameaçaram, Mil? Eu, tipo assim, não sei, acho que não, né? A maioria dos seus Não, seguidores devem apoiar seu conteúdo, né? tipo, O lado vídeo que bom. bateu 150 mil, por exemplo. Nossa, não, o vídeo que vai ter 150 mil, os comentários, assim, tipo, os comentários depois, né, que o vídeo estoura, porque no começo era só gente que eu conhecia, ou gente que tava ali inserido naquele contexto. Então era só gente concordando. Mas conforme o vídeo vai crescendo, ele vai atingindo pessoas que não concordam. E Uhum. aí, eu recebi tanto comentário Chernobyl, assim, que na semana eu fiquei tipo,
bom. Mas é que, tipo, eu já tava mais ou menos acostumada, assim, porque... sei lá, tipo, quando eu comecei mesmo a... Porque antes eu não produzia conteúdo em si, eu só Porque ficava ela é muito famosa brava. no TikTok, gente. O TikTok tem hate todo momento, entendeu? Não, mas antes disso, eu não postava conteúdo mesmo, mas eu ficava muito brava, tipo, no Twitter, nos lugares assim. E eu postava, tipo, sabe, minhas indignações políticas da forma mais caótica e bagunçada possível, sem a menor intenção de ser educativa. Só eu muito brava. Tipo, pessoas que eu conhecia, assim, que me conheciam do colégio, assim, não estavam muito afim, né? E ficavam, tipo, jogando um hate mesmo, sabe? Então, tipo, eu sofri muito ataque racista no terceiro ano do ensino médio. Tipo, tinha aquela rede social anônima, aquele Curious Cat. Gente, meu Curious Cat até hoje, Ah, se eu abrir meu Deus. agora, com certeza vai ter alguém me xingando naquela rede social. Porque, tipo, umas 3 ou 4 pessoas que eu tenho uma noção de quem é, né? Mas não tenho provas. Elas, tipo, me perseguem até hoje, assim. Só que nunca deu em nada. E essas pessoas, quando me viam no colégio, tipo, viravam a cara. Então eu nunca dei muita importância. Mas no começo esses comentários me atingiam muito, né? Porque eram comentários muito pesados. Eram remetendo desde as coisas racistas de sempre, tipo, comer cachorro e essas coisas, até, tipo, coisas que eram pesadas real, tipo, negação do Holocausto, apologia ao nazismo, sabe? E quando se apresenta pro colégio, eles não fazem nada e eu só aprendi a lidar, tipo, eu só falei, é isso. E agora as Caraca. pessoas com as coisas, eu só não, tipo, eu não ligo mais. Eu acho que já produzi uma casca, assim, por fora, que antes de eu começar mesmo a me expor, já rolou isso. E agora, tipo, se me enche muito o saco, eu bloqueio, tipo, eu uso o botão de bloco sem nenhuma parcimônia. Cacete. Nossa, parcimônia. Achei, tipo assim, até. Não, já tava Gastei falando todos os meus bonito. neurônios só ouvindo essa palavra. Já tava falando bonito aí, terminou com parcimônia e eu fiquei, tipo assim, caí no chão agora, não tenho nem mais o que falar. Mano, que a Eu. mais. Mas, Então. tipo assim, o que eu. É porque, né? Você, eu acho que foi uma precursora das pessoas que eu comecei a acompanhar que fala sobre comunismo e marxismo e, sabe, essa. Eu vejo como. Acho que parece que tem um levante de pessoas de esquerda que começaram a fazer faculdade agora, ou que já estão nesse negócio de movimento estudantil e tal, que estão se adentrando também nesse negócio de Instagram, e pelo menos eu, tipo assim, comecei a seguir você, aí depois eu comecei a seguir a Mai Laura, a Laura Sabino, aí eu comecei, né, tipo, o Jones Manuel, o Chavoso da USP, tipo, sabe, vários, e começou a crescer esse tipo de influenciador que começa a falar sobre assuntos da esquerda e, né, tipo assim, a gente, pelo menos eu vejo, eu que ainda não sou nem militante, nem nada disso, só estudo e vejo os conteúdos que vocês produzem, eu vejo que muito dos ataques que a esquerda recebe sobre, tipo, os liberaloides, sei lá, o pessoal do MBL, ou o pessoal ANCAP, ou, sabe, esse povo, é mais por não entender como o marxismo, ou como o comunismo, ou como o socialismo funciona, do que por realmente ataca sem base, ou ataca, tipo assim, já sabe que não gosta, e aí fala daquele livro lá, Não, Senhor Comuna, ou, tipo, sabe? Uns negócios, tipo assim, em vez de abrir a mente e entender a fundo o que é, vem com o preconceito que já tá dentro dele e começa só a atacar as coisas que são ruins e demonizar, tipo, várias, né, ditaduras que a gente teve aí pelo mundo e pela história. Aí, sei lá. Nem sei como terminar o que eu comecei a falar, mas... O que você acha disso aí? Não, total. Tipo, eu acho que uma coisa que dá pra perceber é que durante muito tempo, na verdade, as pessoas que ocupavam esse espaço da internet são pessoas de direita. A gente sabe que existe youtuber de direita, youtuber liberal há muito, muito, muito tempo. Canais assim que, tipo, já tem quase 10 anos no YouTube e construíram uma base muito forte. E
que pareça, são canais que se preocupam com estética, se preocupam com estratégia de algoritmos, se preocupam com essas coisas para crescer nas redes sociais. Enquanto os poucos canais, né, que falavam sobre políticas de esquerda e levantavam a bandeira, né, tipo, sou de esquerda, eles eram muito poucos, eles eram facilmente suprimidos pelo algoritmo das redes sociais porque não tinha estratégia alguma, e muitos deles eram esteticamente horrorosos, tipo, era uma webcam e um cara barbudo falando por 10 minutos um negócio que ninguém entendia. E aí eu acho que essa galera da minha geração, né, que tá entrando agora na faculdade, ou que já entrou na faculdade há um tempo, tá estudando, que tá militando nos movimentos estudantis, eu acho que vem meio que dessa indignação, porque, pô, a gente cresceu com a internet. Tipo, eu não lembro do mundo sem internet, eu sou de 2001, e pra mim, tipo, a internet é uma coisa dada, ela sempre existiu. E a gente não tem um material, assim, que é pra nossa idade, nossa linguagem, dentro desse mundo gigante que é a internet, enquanto tem youtuber de direita falando o Thanos é um ditador socialista, sabe? Numa linguagem que eles entendem, que os jovens entendem. E é por isso que a gente acaba tendo esse tanto de liberal de 14 anos, sabe? Não é porque é uma ideologia tipo, feita para pessoas de 14 anos, é porque eles comunicam isso de um jeito que essas pessoas entendem. Então eu acho que... Na verdade, eu acho até que não é nem que eles entendem, né? Na real. É mais um jeito que pra eles é fácil reproduzir. Manipulação. É que Manipulando. ser de esquerda é muito demonizado, eu acho, na sociedade. E aí eu tava vendo e tirando sarro ontem de, tipo assim, acho que é o canal do YouTube do MBL de Santa Catarina. Aí eles falando assim, discutindo liberalismo com quatro especialistas, e tipo assim, 4 molequinhos de 15 anos com cadeira gamer e não sei o quê, e eles debatendo, tipo assim, muito engraçado. Eu ri, tipo, uns 10 minutos desse print, porque os meus comentários, toda vez que eu falo mal de liberalismo, alguma coisa, meus comentários, eles são assim, tipo, esses caras comentando várias coisas, assim, e eu não consigo nem discutir, porque eu fico rindo sozinha. Então acho que eu também não me afeto por causa disso, né? Eu não E o negócio do Thanos, assim, eu não sei se eu vou estar certo ou estar errado, mas eu lembro de eu acho que ele era um pensador do começo do liberalismo, que é o Thomas Malthus, que ele falava do negócio de que a população cresce em PG e o alimento cresce em PA, e aí a gente tinha que ter esse negócio. Então, tipo assim, gente, não, Thanos não era ditador socialista, Thomas Malthus, liberalista, que inventou esse tipo de pensamento. Então, assim, foi mal. Mal. Pois é, galera. Ai, gente, eu adoro falar sobre isso, mas o que mais? Não, eu gosto também de falar, gosto Eu de gosto ouvir de bastante também. ouvir. Eu gosto de falar, gosto de então. ouvir. Só que, enfim, eu acho que entrando, tipo, em questão de... Não é nem escola, assim, estudo, sei lá. É meio foda também a gente ficar falando, né? Tipo, porque a criança lá de 14 anos foi convencida, liberal, não sei o quê. Porque a gente sabe que a questão de estudo, né, no nosso país, não é todo mundo que tem essa oportunidade de saber de estudar assim que nem a gente. O acesso. Então, o acesso a essa informação. Então, acho que também, às vezes, que é por isso que eles ficam só reproduzindo merda. Vê a merda. Não, e é super convincente. faz Eu a acho merda. que quando eu tinha 14 anos também, eu, tipo assim, gostava dos caras de MBL e tal, que tipo assim, nossa, tipo assim, Kim Kataguiri dá aula para deputada Isa Pena. E aí eles pegam e começam a falar, tipo, o Kim ou o Arthur Duval, ou esse pessoal, começa a falar assim, vocês são lacradores e não sei o que é. Aí você vai no Insta do MBL, a única coisa que tem é vários, tipo, lacração de direita e tipo, mano, sei lá, dá uma canseira. Então, mas é por isso mesmo. Mas você estuda, tipo, como que você... Quem que você começou a ver, ou como que você começou a adentrar nesse negócio do marxismo aí, velho? Eu ia falar isso.
Porque, tipo assim, pra mim o marxismo é bem, bem complicado e o que eu me iniciei, assim, nos meus estudos, que não são muitos, foi, acho que começar a assistir você, a Sabrina da Tese 11, a Rita Von Hunt e o outros pessoal que eu já citei aqui. Não, então, pra mim foi uma coisa meio assim, tipo, algum tempo depois de eu descobrir o que era feminismo, sabe? Era uma feminista bem liberalzinha, assim, bem. Ai, girl power, discurso na ONU, sei lá o quê. E aí eu comecei a ver que isso não respondia todas as minhas perguntas. Eu comecei a ver pessoas fazendo outras perguntas, tipo, mas e as mulheres negras e as mulheres trans? Tipo, isso o liberalismo não responde, o feminismo liberal ele não responde. E aí eu comecei a ficar inquieta, né? Comecei a ficar meio tipo, ai, Deus, o que eu vou fazer agora, sabe? Eu achei que eu tinha as respostas pra tudo, não tem resposta pra nada. E aí eu comecei a procurar mais sobre essa questão. Eu foquei muito nessa questão de liberação feminina, de feminismo no geral. Só que aí, não sei de onde, tipo, as pessoas começaram a me chamar de comunistinha. Então, tipo, o meu pai, o tiozão do churrasco, toda vez, tipo, a Mila tá virando comunista, sei lá o quê. E na época, eu não sabia nada. E eu assim, gente, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a ficar, gente, mas eu tô falando que as pessoas têm que ter casa, eu tô falando que as pessoas têm que ter comida, eu tô falando que as pessoas têm que ter escola e saúde, e eles estão me chamando de comunista. Então, tem alguma coisa, né, que talvez seja interessante nisso aí. É o que tá acontecendo comigo em casa no exato momento. Assim, Pois já é, e eu, vou desabafar aqui. eu comecei a pesquisar pra irritar meus pais, pra irritar o tiozão do churrasco, pra irritar essas pessoas, sabe? Tipo, ai, falaram tanto na minha orelha, será que não é? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a entrar aí nesses canais que você falou, comecei a entrar no Tese 11, comecei a entrar na Rita Von Hunt. E eu comecei a ver que respondiam muitas das minhas perguntas, e eram coisas que faziam sentido pra mim, particularmente. O que deu, né, o gatilho, assim, pra eu, acho que, ir de cabeça nisso foi que em 2016, no fim de 2016, comecinho de 2017, os meus pais, eles tinham loja aqui em São José. Eles tinham uma rede de lojas. Eles eram pequenos empresários e durante muito tempo a gente foi muito confortável, o tempo todo. Que aí deu a crise de 2016, toda aquela bagunça. E aí, tipo, as lojas dos meus pais faliram, a gente ficou sem grana nenhuma, a gente teve que, sabe, se virar nos 30 mesmo. Só que aí eu li no jornal que, nesse mesmo momento que tava os meus pais perdendo coisa, os pais dos meus amigos perdendo emprego, tava todo mundo, tipo, os bancos estavam lucrando 17% mais. E eu fiquei, gente, o que tá rolando? E aí grandes empresas multinacionais estavam conseguindo empréstimo do governo brasileiro que estava falando que estava quebrado justamente para essas empresas não quebrarem. E eu fiquei, por que essas empresas não podem quebrar e a empresa do meu pai podia quebrar? E aí eu comecei a procurar as coisas assim sobre isso. E aí uma coisa foi puxando a outra. E aí eu entrei nesse mundo, nesse estudo, e aí alguém me deu. Quem foi? Alguém me deu o manifesto do Partido Comunista de aniversário de 16 anos. Eu ganhei de Caraca, 16. E aí eu li, e aí eu falei, é sobre isso. E aí na mesma é época. sobre isso. É sobre isso. Na mesma época, um dos meus melhores amigos entrou no movimento estudantil organizado, comunista, e aí a gente, tipo, intervalo da escola, na quadra, eu e ele batendo um papão de luta de classes. E foi isso, assim, tipo. Acho que foi assim que eu comecei e fui sendo cada vez mais puxada e tal. Uhum. E até hoje é meio assim, tipo, eu encontro com esses meus amigos aqui de São José e a gente, tipo, não importa o rolê que a gente esteja, tipo, uma hora alguém vai falar, não, porque eu acho que Cuba é uma grande experiência socialista e a gente vai começar a ir. É o rolê do G, fala aí, G. Não, os melhores rolês é que eles Não, com começam, tipo assim. certeza. Não, mas se você parar pra pensar, e aí a pessoa começa. Sim, é exatamente isso que a gente faz. No dia que eu conheci o G, ele militou muito. Não, eu só Ele falei. começou, não, porque eu faço faculdade de história, né? E aí eu fiquei tipo, Faz tempo aqui no Quando que foi podcast. isso? Faz tempo aqui no podcast que eu não falo que eu Faz. faço faculdade de história. Antes, todo episódio. Não sei se você sabe, mas eu faço faculdade de história. Ah, uma então, coisa. o pessoal do podcast, ele faz. A gente tava falando antes de começar a gravar, aí você falou que você
talvez queria fazer geografia para dar aula. Uhum. Tipo, o que na sua cabeça foi a palavra final? Porque eu vendo você falar, eu imagino que se você fosse uma professora, ia ser a professora que todo mundo ia querer ter. Porque a gente tá cansado, né? Meus alunos falam, a gente tá cansado de ver professores que vão lá na sala, vai lá na frente, dá aula, não fala, não tem essa coisa do crescimento pessoal, de ajudar e de falar e de sair da bolha. Porque a gente sempre tá acostumado a escutar coisas iguais, sempre igual. E, tipo, como que você decidiu? Não, realmente, eu vou pra RI, em vez de ser uma professora. Tipo, eu. Porque, querendo ou não, agora você dá aulas. É, Né? então. Dá aulas Então. lá no Insta. Então, tipo. E a gente usa muito essas pessoas pra estudar, inclusive, pessoas que às vezes nem estão formadas ainda. E é muito mais interessante do que o professor. Desculpa falar, gente, desculpa, mas é exatamente isso. Eu já estudei muito com os vídeos do Felipe Castanhari, por exemplo. Tipo, pra começar, né, teve o porquê eu decidi que eu queria ser professora. Tipo, eu tive um professor maravilhoso de geografia, assim, no ensino médio. Virou, tipo, um super amigo. Ele era uma pessoa que, tipo, de fato me despertou o gostar de geografia e o gostar, tipo, eu estudava geografia, assim, quando eu tava cansada de estudar matemática, eu ia estudar geografia. Porque ele deixou legal e o jeito que ele dava aula deixou legal. É de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. E aí eu pensei, poxa, mas tipo, e se eu for isso pra uma outra pessoa, sabe? Eu pensei muito nisso. Essa, tipo, pequena transformação na vida de alguém e tal. Eu comecei a dar aula no ensino médio. Tipo, no ensino médio a gente tinha um programa que era um programa de tutoria, que a gente dava aula para os alunos que tinham dificuldade do nosso ano mesmo. Então, todo dia antes da prova de geografia, eu ia lá e dava um aulão da matéria da prova inteira, fazia resumo, eu passava para todo mundo. Enfim, tipo, era bem da hora e eu amava, eu amava. E por isso eu falei, eu acho que eu preciso fazer geografia, gente. Eu fiquei, não, mas RI e geografia tem muita coisa em comum, mas não vai ter geografia física, eu quero estudar a minha chapadinha dos veadeiros, sabe? Eu comecei a pensar muito nisso. E aí eu acabei, tipo, pesando, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito volátil. Não é volátil, mas tipo, eu sou muito indecisa e toda hora eu mudo de ideia. Eu tenho todo mundo de ideia. E aí eu comecei a pensar, né, nos lugares, tipo, com que eu queria trabalhar. E eu pensei, tá, se eu fizer geografia, eu quero ser professora. Tem mais alguma outra coisa que eu vou querer ser? E não tinha mais nada. Enquanto com RI eu pensei, tá, se eu fizer RI, o que eu vou querer ser? Na época eu pensava que eu ia querer ser diplomata. Mas aí eu pensei, se eu não quiser ser diplomata, me parece muito legal trabalhar em ONG, me parece muito da hora também trabalhar em secretaria estadual e municipal, me parece da hora trabalhar na ONU diretamente. E eu comecei a pensar nessas questões, nessas coisas. E aí eu pensei, eu acho melhor eu fazer RI, porque vai que eu mudo de ideia e eu não quero ser professora. Ferrou, né? Vou ter que trocar de curso, não vai ter jeito, porque eu não vou querer fazer mais nada com geografia. E foi meio que isso que acabou me impulsionando para relações internacionais. E também o fato de que, assim, as pessoas vão me zoar muito agora, porque, enfim, né? Você é comunista e tá pensando em dinheiro. Mas, tipo, eu realmente pensei em dinheiro, sabe? Porque eu fiquei na verdade, eu fiquei com muito medo de ser professora e não ganhar nada. Assim, tipo, a minha mãe é professora agora. E eu realizei e aí eu falei, eu faço RI, tem a nota de corte mais alta mesmo. Faço RI agora, e se eu decidir mudar de ideia, pra eu passar em geografia depois e fazer um cursinho bem mais fácil. E aí, tô nessa desde então. Entendi, nossa, Nossa, né? mas Falei, Vicky. não, eu ia falar sobre o salário dos professores, que, gente, é uma coisa que eu não consigo nem ouvir. Eu sinto muita raiva, sério. Eu fico muito, tipo, indignada. Porque se não fosse professor, a gente não ia ser nada, mano. Tipo, eles tinham que ter o salário mais alto do que qualquer outra profissão. Eu não sei se vocês sabem, mas um professor de de faculdade pública, ele não pode receber mais do que um cargo de político. Vocês sabiam disso? Pois é. Não.
Você não pode Não receber. sabia. Você E pode agora eu ter tô com todos mais os raiva. diplomas, pode ser o mais foda de todas. Se você quiser receber igual, você tem que trabalhar em 3, 4 faculdades. Porque em uma só você não pode. Daí. Mas eu acho, tipo assim. Eu acho meio. Como é que fala? Complicado quando a gente fala de salário de professor, porque eu lembro a minha professora de gramática aplicada, ela chegou lá na frente, falou: gente, eu sou solteira, não tenho filhos. Todo mundo fala que professor ganha mal. Ganha mal, claro, mas eu tenho meu carro, tenho minha casa, não sei o quê, e começou a falar da vida dela e de salário de professor. Eu acho, tipo, muito relativo. Posso estar errada, claro, posso estar super errada, mas eu acho que essa questão de salário é porque tem, que nem você falou, quero ter dinheiro. Mas eu acho que quando você realmente está disposto a ser professor, você está se colocando numa zona de risco o tempo inteiro. Porque ou você gosta muito, mas muito, muito do que você está fazendo, e o dinheiro é consequência, ou você tá ali por dinheiro, porque eu já dividi escolas que eu tava ali ensinando, que a pessoa só ia para lá porque tem que estar ali, porque no final do mês ela precisa do dinheiro. Às vezes eu fico incomodada quando eu escuto as pessoas falarem: mas você quer ser professora, você nem vai ganhar dinheiro. E daí, Ai, deu uma travada aqui. Fala assim: você vai ser professora, você não vai ganhar tanto dinheiro. Mas os meus professores que eu tive lá em Fortaleza, aqui, todo ano tava viajando para fora. Todo ano tava fazendo uma coisa assim que exigia muito dinheiro. Então, eu acho que quando você colocou no papel assim, ser professora ou CRI, acho que era o seu coração mesmo que queria rir. Porque Não, é é. difícil, né? E você tem um exemplo em casa, você tem a sua mãe. Então eu imagino que. Não, tipo, é porque eu pensei assim, na verdade, não é que eu quero, tipo, ser muito rica. Eu não me preocupo com isso. Não, eu também não. Eu só quero que dinheiro não seja uma preocupação. E, na Uhum. real, tipo, uma coisa que não é que me desmotivou a ser professora, né? Porque se eu fosse ser professora, eu ia amar, com certeza, eu tenho certeza, na real. Mas é pensar que, tipo, eu tinha um professor que ele tinha que trabalhar 60 horas por semana tipo, dando aula, e dar aula 60 horas é muita coisa, pra... Eu cheguei a dar 48, mano, semanal. Não tinha vida. Nossa, é muita coisa. E ele tinha que dar essas 60 horas pra sustentar um filho pequeno e uma mulher. Tipo, em Taubaté, que é uma cidade super, tipo, não é uma cidade grande, não é uma cidade mega cara, tipo São Paulo. E por mais que seja relativo, eu pensava muito nisso, tipo, gosto de ter meu tempo livre, eu gosto, mas eu tenho certeza que eu não vou ter tempo livre também, porque, enfim, né? A sociedade me força a trabalhar. Tô aqui. Não, mas eu só quis trazer essa pauta porque muita gente fala isso pra mim. Você quer ser professora, você nem vai ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro é relativo, né? Que nem você Não, falou. Tipo, super. eu quero ter dinheiro pra, né? O Ficar mínimo pra confortável, viver. né? Então. Porque é foda, nossa. Até porque eu acho que mexe com a questão de sucesso. Pelo menos eu, quando decidi fazer história, numa família que todo mundo aqui que trabalhou em casa, trabalhou em fábrica aqui na Embraer ou em. Só fábrica mesmo. Tipo assim, quando eu virei pra minha família e falei assim, não, vou querer ser professor de história, eles falaram assim, tá bom, você vai morar debaixo da ponte e tal. A minha E mãe, igualzinha, minha mãe negou. Minha mãe negou. Eu dei aula 1 ano para eu começar a entrar na faculdade. A minha mãe negava por 1 ano eu ser professora. Agora que eu comecei a crescer, que eu tô em escolas de nome, aí que ela fala, minha filha é professora. Porque Então, mas é porque eu vejo que, pelo menos, a gente tem bastante conflito geracional aqui em casa, e o sucesso para minha família, pessoas da minha família que vieram de gerações anteriores, eles
tinham essa ideia de que sucesso é você só ganhar dinheiro e trabalhar o máximo possível para ganhar o máximo de dinheiro possível, para ter uma aposentadoria muito grande, para você, na aposentadoria, aproveitar tudo que você construiu durante a sua vida de trabalho. E eu não penso assim, eu penso em, claro, né, vou fazer minha faculdade, vou trabalhar, continuar ganhando meu dinheiro e curtindo enquanto eu tô trabalhando, entendeu? Não só, claro que eu não vou conseguir curtir igual um médico, mas só que eu acho que o médico tem muito mais obrigação de trabalhar, tipo, fixo, eu acho, sei lá, porque, tipo assim, eu tive um professor que ele decidiu em 2018 que em 2020 ele ia mudar lá pro Nordeste, ia dar aula lá no Nordeste, e aí ele, tipo assim, pegou as escolas que ele tinha aqui, ele também não tem namorada nem responsabilidades com outras pessoas, e ele chegou nas escolas que ele dava aula aqui em São José e falou assim, olha, escolas, em 2020 estão mudando pro Nordeste, vai agilizando outros professores que tô indo, e é isso. Aí chegou, né, começou a pandemia e mesmo assim ele foi, até porque já estava decidido, e ele conseguiu emprego lá, e tipo assim, sabe, ele tem essa disponibilidade de, né, se você não tiver responsabilidade. Mas eu acho que também essas outras pessoas, esses outros professores que problematizam o salário, às vezes é porque não conseguem ter a disposição de, sei lá, ou se reinventar, ou nunca deram oportunidade para eles de, né, Pois é. trabalhar, ou não conseguiram trabalhar com o que podiam e só tinha professor para ser, e aí foram ser professor. Mas só puxando, você falando do sucesso, eu acho que quando a gente conversa com pessoas mais velhas e a gente fala de sucesso, para eles sucesso está muito entrelaçado com dinheiro. Tipo, pra mim, eu, Maria, não sei vocês, pra mim o sucesso tá totalmente relacionado a, tipo, eu entrar na sala de aula, dar a minha aula, ser feliz e saber que eu tô, mano, marcando a vida de algum aluno. pra mim Então é mais foda. legado. É, Tipo um assim, legado. Ai, gente, eu acho Tipo muito assim, legal. eu Eu tive acho muito professores legal o que mudaram a pensamento minha vida. Foi mal, eu só queria falar que eu tive professores que mudaram a minha vida. E aí eu quero então. repassar, tipo assim, não só conhecimento, mas às vezes uma palavra, tá ligado? De motivação muda. Pelo menos me mudou. Então, fala aí, Vicky. Eu acho muito legal que a minha avó, ela, tipo, é das antigas, né? E o pensamento dela de sucesso é, tipo assim, ela acha que eu não tenho que casar e que eu não tenho que ter filhos. Tipo assim, se eu for casar e ter filhos, eu tenho que rodar o mundo antes inteira sozinha. Sem amigo, sem ninguém. Eu tenho que rodar o mundo inteiro, estudar e trabalhar. E só depois eu penso, tipo assim, num sucesso. Porque às vezes as pessoas pensam, ai, porque sucesso é você ter um marido, uma casa e, sei lá, 3 filhos. Muito além disso, né? E esse negócio de preconceito também com... Não preconceito. Pensei mal, gente. João, corta. Esse negócio do salário também. Acho que isso, na minha área, pelo menos na área da saúde, todo mundo tem um pouco disso de, ai, não quero, por Peraí, exemplo, Vicky. Ô, fisioterapia. G, abaixa seu som, tá dando retorno. Fala, Vicky, na sua área. Por exemplo, na físio, assim, eu pensava também, falava, vou fazer fisioterapia, mas será que eu vou conseguir, tipo, ter grana? E é o que todo mundo passa, o pessoal da área da educação física também. E aí eu ouço muita gente falando pra mim, você tá fazendo fisioterapia, né? Mas a área da estética dá muito dinheiro, então depois você vai pra estética. Se eu quisesse fazer estética, eu faria faculdade de estética, gente. Mas eles acham que a gente tem que se formar em fisioterapia, em educação física, em odonto, fazer estética porque tá ganhando muito dinheiro. Então, E tipo vocês assim, viram, não né? importa mais. Que agora os fisioterapeutas ficaram em alta porque eles são a linha de frente no Covid. Exatamente. E quando eu falei que eu ia fazer fisioterapia, o meu pai só faltou ter um troço. Ele entrou em desespero. Ele falou, mas em São José tem trabalho? Porque tem que ter onde trabalhar. Você já pensou nisso? Você vai ter como trabalhar e o dinheiro? Não, mas acho melhor você fazer alguma outra coisa assim. E agora, tipo, o jogo virou, né, mano? Porque
Nossa, não é. Eu tive bastante sorte, porque meus pais, eles são pessoas super, assim, compreensivas nesse sentido. Eu acho que os meus pais, eles sempre falam, se você não for feliz, você não vai ganhar dinheiro. E tipo, eu meio que acredito, eu preciso acreditar, porque senão, né, eu vou ficar um pouco triste. Mas é real, tipo, se você não for feliz fazendo com que você trabalha, tipo, você vai ganhar dinheiro a custo de quê? Eu acho que essa outro motivo aí, né, de eu questionar o capitalismo constantemente é que algumas profissões são mais rentáveis que outras, e não devia ser assim, né? Mas é muito isso. Então eles sempre apoiaram as minhas decisões do que fazer. E, óbvio, eles já questionaram. Tipo, quando eu falei que eu queria fazer RI pela primeira vez, eles falaram, tipo, o que é isso? Pra começar, né? O que é isso? Aí depois que eu expliquei, eles perguntaram, tá, mas com o que trabalha? Aí eu expliquei de novo, aí eles, tá bom então, né? Vou ver e te aviso. E aí, depois um dia eu surgi com a ideia de geografia e a minha mãe ficou, né? Eles não ficam muito felizes, mas eles falam, vai te fazer feliz? Eu falo, vai. Então eles falam, tá ok aí. Mas realmente, a geração deles tem muito essa questão do sucesso atrelado a dinheiro, E, tipo, porque pra eles iriam aproveitar a vida depois com todo o dinheiro que eles acumularam ao longo desses anos trabalhando. Mas acho que pra nossa geração, no geral, tipo, nossa geração Z, assim, isso não funciona, porque... Enfim, a gente nem sabe se vai ter mundo daqui 20 anos, né? Com o Covid que veio aí, Não, e toda a vou questão gastar ambiental, né? toda a minha Exatamente. energia, todo o meu dinheiro, toda a minha vida no hoje. É só uma pergunta assim rápida. Seu pai já tinha feito GV, né? Meu Assim, pai é formado na GV, ele é administrador de empresas pela GV. Então... É que eu já E tinha, eu acho que eu vi no seu Insta, eu acho. então, e agora minha irmãzinha mais nova entrou na GV também, em Caraca, administração de empresas. caraca, que da hora, família da GV. Então temos uma casa apenas de GVnianos, e isso é considerado o pior pesadelo de algumas pessoas. Ô, Talvez louco. inclusive eu um pouco. Mas, é, enfim, ela tá super feliz com a conquista, e eu também tô feliz por ela, né? Ah, que bom, mas por que é pesadelo? Eu não entendi essa parte. É porque em Uai, São todo Paulo, mundo da mesma. o GV tem. Não é que GV tem uma fama, né? Tipo, faculdades particulares no geral, paulistanas, né? E aí é bem aquela pessoa que chega e fala: oi, meu, tudo bem? Bora lá no Ah, shopping, meu. E aí Fazer um eu networking. fazer um networking aqui no meu coworking com os meus colegas. fazer um brainstorm aqui com a rapaziada da facul. Ai, meu pai. Então, Caraca, né, que às vezes mais. Deixa eu pensei numa nada. problemática aqui. Não sei se Louco. você já passou por isso. Pelo seu estilo de vida, suas coisas que você mostra pra todo mundo. Nunca te questionaram, tipo, nunca te falaram assim: ah, mas você faz faculdade particular. Olha onde você faz faculdade. Alguém já falou isso? Pensei isso Deve ser o que agora. mais fazem. Problematizei Nossa, agora. sempre falam. Tipo, uma vez no Twitter, um menino, tipo, queria muito me atacar, assim. Aí ele falou, tipo, uma vez, mas já aconteceu, tipo, 50 mil vezes, né? Tipo, ai, ela fica falando que é de esquerda, mas faz uma faculdade que custa quase 6 pau por mês. E aí, tipo. E aí eles falam que eu não trabalho, eles falam que eu sou sustentada pelos meus pais. E VASP. eles falam que eu tenho um cartãozinho black limitado. Só Aí quem é da época sabe. Só quem já foi sócio, CEO da VASP. Só quem já foi, sabe? Aí eu tenho que olhar pra eles e falar, gente, então, vou contar uma historinha pra vocês, sabe? Eu sou bolsista, eu não pago nada na minha faculdade, eu moro de favor na casa de parente e eu trabalho. E aí a pessoa fica com aquela cara bem tipo, nossa, que bom, né? Putz, o que eu vou falar? Mas mesmo que fosse tudo isso, tipo, você ser de esquerda não tem nada a ver com isso, tipo, nada mesmo. Então. Nossa, mas imagino que a galera deve falar assim, deve ficar pesando. Nossa, mas faz faculdade particular. Se já pesam em mim, imagine você. Não é um pouco. Sabe o que eu ia falar pra gente fazer? Ah, Pra gente ler as perguntas?
porque tem uns assuntos bem legais que dá pra gente já ler a pergunta e já entrar nessa. Posso falar um fato que eu vi antes, que ela postou no Instagram? Duas coisas, para mostrar que eu acompanho de verdade. Que eu vi no seu Insta que parece que quando o Elon Musk virou o maior bilionário de todos, eles começaram, tipo, o homem mais rico, né, do planeta, tipo, alguém veio tipo, não sei se você foi tirar sarro ou alguma coisa assim, e aí eles vieram, tipo assim, mano, mas como assim? O Elon Musk, não sei o que, ele é muito foda, e blá, 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 blá. Mano, tipo, eu achei isso muito engraçado. É, tipo assim, real, né, que aconteceu. O Não, é pessoal bem. chupando a bola. Não, é bem real. Tipo, o Elon Musk, eu não sei o que ele tem, mas ele aparentemente tem um fã-clube, assim, tipo, que mama ele em todas as situações possíveis e eu não entendo. Tipo, o cara não é nem simpático. Eu olho pra cara dele e fico até meio nervosa, assim. Porque, Uhum. tipo, sei lá, sabe? Tipo, o Bill Gates, ele é simpaticão, ele ainda faz uns trabalhos, né, de caridade, de filantropia, mas eu real não entendo o hype do Elon Musk. E o fã-clube dele é muito insuportável. Eu acho que é o mais insuportável de todos. Eu acho que a linhagem dele é tipo, vamos fazer carros elétricos que não vão explodir o planeta. E daí, com isso, você ajuda o mundo. Então, eu ajudei você a ajudar o mundo. Eu acho que a Não, eu linhagem na achei cabeça muito, dele funciona assim. eu Ele achei acha muito que ele tá engraçado. salvando o mundo. Eu achei muito Sim. engraçado esse meme aqui, que a página de memes expropriados postou. Acho que não vai dar pra enxergar aí, porque não tá Ah, eu focando achei. direito. Tá muito claro. Mas aí tava, tipo assim, os pais do Elon Musk aos 24 anos. Não é maravilhoso sermos donos de uma mina de esmeraldas na África do Sul em pleno apartheid? Apartheid, o pai do Elon Musk, sim. Aí, Elon Musk aos 49 anos. Eu comecei do zero, hoje sou rico porque sou um gênio com o maior cérebro da galáxia. Tipo assim, o cara super... E aí, esse povo quer vir falar de meritocracia, tá ligado? Isso que eu acho engraçado. Não, porque o cara suou a camisa e ele fez acontecer, ele veio do nada. Tipo assim, mano, você parar pra ver... Tem muita coisa que é privilégio na sociedade, mano. Às vezes você, tipo assim, ter uma cama pra dormir, às vezes é privilégio. Quer dizer, às vezes não, né? É privilégio. Ter uma cama pra dormir, ter, tipo, família, ter coisa pra comer em casa, é super privilégio. E aí esse pessoal vem falar de meritocracia, de que... Ai, mano, sei lá, me cansa. E outra fita também que eu ia falar é que começou a repercutir esse bagulho no Instagram, né? Com quem eu pareço e tal. E aí você também postou no seu Insta, tipo, com quem eu pareço. E aí várias pessoas falaram várias coisas lá. E aí depois, no final, você pegou e falou assim, vi que só uma pessoa falou merda, ainda bem que meus seguidores não sei o quê. E tal, né? Tipo, problematizando esse negócio também. O que você achou? Você achou que, tipo, a maioria das pessoas falou coisa padrão? E quem falou merda, o que falou mesmo? Eu não lembro. Não, então, tipo assim, quando eu fiz aquela trend, eu já pensei na minha cabeça, né? Vamos ver quanto tempo até mandarem uma K-Idol aleatória que não tem nada a ver comigo. Não demorou muito. Mas, tipo, eu percebi, pelo menos, que eles começaram a mandar pessoas amarelas aleatórias. Que, tipo, algumas pareciam um pouco, algumas não pareciam nada, algumas não tinham absolutamente nada a ver, tirando o fato da gente ser amarela. E muitas pessoas pontuaram isso pra mim e falaram, nossa, estão falando pessoas amarelas aleatórias, eu tô falando. E eu falei, sim, de fato estão. Mas ninguém veio com um racismo direto, assim, tipo, todo japonês é igual. Tirando uma pessoa, que foi aquela pessoa que eu postei que respondeu um story meu falando, tipo, parece sim, todos os japoneses são iguais. Aí eu nem me dei o trabalho de responder, porque eu já Tá perdi a vendo? paciência Por isso que eu ia ser cancelada. Eu ia ser cancelada porque eu ia responder. Entendeu? Porque eu não consigo ter paciência. A minha fase de perder a paciência com isso já foi, tipo, e aí eu só, tipo, tirei um sarro mesmo, falei pra galera, tipo, pelo menos ninguém fez esse tipo de comentário sem noção, só essa pessoa aqui que nem me segue, né? E aí... Mas muita gente falou que realmente estavam mandando pessoas asiáticas aleatórias e que, querendo ou não, era um viés inconsciente, um pouco preconceituoso, assim. E eu falei, é verdade, tipo... as pessoas não têm contato, as pessoas não buscam ter contato e também as pessoas, tipo, acabam jogando tudo no mesmo balde, falando que todo asiático é parecido,
Porque elas cresceram acreditando nisso, sabe? Mesmo que eu fale pra vocês, a hora que eu pergunto com quem eu me pareço, a primeira pessoa que vai vir na sua cabeça é, tipo, a Lucille, mesmo a gente não tendo nada a ver. E eu falei, gente, isso é um trabalho, tipo, desconstrução vai aos poucos e tal, mas realmente, tipo, tem um viés inconsciente aí. Então, eu ia falar isso mesmo, porque tem bastante coisa que a gente é desconstruído, mas tem uma galera que não, né? E desconstrução leva um tempo. Vou aproveitar que você entrou nesse assunto, tem uma pergunta da Lari.aiko, minha amiga linda. Ela mandou assim: como foi o seu processo de começar a se engajar em questões asiáticas? Então, naquela época, né, que eu falei que eles estavam, tipo, me atacando no anônimo, a galera da escola, uma época que eu fiquei muito mal, tipo, porque foi a primeira vez, acho, que eu recebi um comentário racista, de fato, tipo, pesado, assim, na minha vida. E aí eu comecei a ficar meio mal e eu não tinha uma comunidade pra me apoiar, porque aqui em São José, tipo, não tem tanta gente asiática como em São Paulo. A comunidade nipo brasileira em São José é relativamente bem pequena. E no colégio que eu estudava também era praticamente só pessoas brancas. Então eu ficava me sentindo super sozinha, porque assim, por mais que as minhas amigas sejam minhas melhores amigas da vida, eu ame elas, tem coisas que elas não entendem, coisas que elas não sentem na pele e que elas não podem me oferecer nada mais do que falar: Mil, eu não sei o que você tá sentindo, mas deve ser muito foda. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. E naquela época não era só isso que eu tava precisando. E aí um dia eu tava, tipo, surtadona, assim, e eu assisti os vídeos de um canal que chama Yobambu no YouTube e fala sobre questões asiáticas no Brasil. E eu mandei uma DM pro um dos caras que apresentava o Yobambu. E eu falei, tipo, olha, eu tô passando por isso, eu nem espero que você responda, eu tô meio. Tô precisando falar com alguém que, tipo, entenda o que eu tô passando, e eu não tenho nenhum amigo amarelo e tal, então eu tô falando com você. E aí, por incrível que pareça, ele me respondeu. E a gente conversou um tempão sobre isso. Hoje em dia ele até me segue. E eu curto muito o conteúdo que ele posta até hoje. Ele fala do meu conteúdo também, eu fiquei até bem lisonjeada, assim. Que tudo! E aí foi meio que isso, tipo, eu entendi isso como um convite para entender mais o que eu tava passando, entender mais o que outras pessoas estavam passando. E o fato dele ter sido tão gentil e tão solícito comigo no momento que eu tava precisando, eu acho que eu entendi que tinha solução, sabe? Tinha uma saída, tinha a luz no fim do túnel. Porque o terceiro ano por si só já é difícil. Ainda passando por esse tipo de coisa, eu acho que não tem como ficar tão, né? Fala aí, Vicky, do terceiro. Se Gente, já o foi um terceiro inferno ano pra foi a gente, pior fase da minha vida. imagina lidar É. com uma questão dessa. Cara, não, é sério, no meu terceiro ano eu voltava todo dia chorando pra casa. Todos os dias eu voltava chorando e minha mãe já não sabia mais o que fazia. Não, e a gente achava que isso era um problema, né? Então, tipo, a gente achava que lidar com a escola e com os preferidos do colégio e os professores que não sabem, enfim, ser professores já é difícil, imagina. Lidar com pautas assim, né? Meu Deus. Nossa, eu não ia Lidar com o aguentar. colégio foi osso, gente. Tipo, o terceiro ano, acho que tudo contribuiu pra eu ir ladeira abaixo, assim. Foi muito louco, foi uma época muito louca da minha vida. Mas serviu, né? Pra passou. você fazer alguma coisa que seja impactante na vida das pessoas. Que legal. Pelo menos Que isso. ruim, né? Ao mesmo tempo. Que foda. Você quer ler também, Gê? Eu leio aqui. Escolhe uma aí, então. O Murilol 196 underline perguntou como que você se enxergou como comunista marxista. Carinha Acho que feliz. eu já falei um pouco disso no programa, mas acho que chegou um momento assim que só faltava sair do armário, só faltava falar, gente, é isso, tipo, dar nome aos bois. Porque eu tava num ponto, eu e os meus amigos, que a gente tava assim, não, porque reforma agrária, porque socialização de terras, porque socialização dos meios de produção, porque taxação de grandes fortunas, isso, aquilo, tava tudo lá. Só faltava dar o nome. E aí um dia, tipo, a gente olhou um pra cara do outro e ficou tipo,
a gente é meio comunista, né? Aí, pode crer, né? Só que, tipo, essa palavra é muito pesada, É assim. muito forte, né? É o que eu falei, Ensina é que pra ser gente é muito esquerda é muito demonizado pela sociedade, né? Eu acho ainda. assim. Aí, tipo, ensinam pra gente que é muito pesado. E às vezes, até hoje, algumas situações sociais eu prefiro não falar, né? Tipo, a palavra comunista, parece um palavrão. Eu Uhum. acabo falando, tipo, sou de esquerda. Haha, eu acredito em demarcação de terras, essas coisas, tipo, só mandando a dica, né? Indireta. Uhum. Nossa. Nossa, tem tantas aqui. Deixa eu ver. Ah, a gente estava falando sobre a questão das questões asiáticas. Tem uma outra nessa temática. Ana.f Silva, ela mandou. Pede para ela falar sobre fetiche racial e yellow fever. Origem, experiência própria, etc. Tá, vamos começar com o termo, né? Fetiche racial é basicamente quando a pessoa tem um viés consciente ou inconsciente, que é literalmente um fetiche sexual baseado em raça. Então, no viés consciente é uma coisa um pouco mais grotesca e mais um pouco mais assustadora de um cara ou de uma pessoa falar, ai, nossa, eu acho pessoas asiáticas tão, tipo, excitantes, ou eu sonho em ficar com uma pessoa asiática, que toda vez que alguém me fala isso, eu tenho vontade de me esconder debaixo da cama por uns 10 dias. E também tem o viés mais inconsciente, né, de tipo, porque eu tenho preferência, né, as pessoas gostam muito de usar essa palavra preferência pra Como se as pessoas fossem opções. tipo, pra mascarar uma coisa. E, assim, gente, não é que vocês não podem ter preferências, é que preferência é tipo, eu costumo ficar com pessoas morenas, eu costumo ficar com pessoas loiras. Não, tipo, eu fico com pessoas de determinada raça. Isso é um pouco problemático. E, no geral, é problemático porque, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, isso vem de um lugar de estereotipação, sabe? As pessoas pensam no estereótipo, por exemplo, estereótipo de uma mulher amarela. Ela é uma mulher submissa, ela é uma mulher pequena, que ela tem um corpo infantil, que também é outro negócio que é meio assustador, né? Ela é submissa, ela é passiva, ela é super. Vai fazer tudo que eu mando, e ela é inteligente, quietinha. Todas essas coisas são coisas que muitos homens, principalmente homens, né? Porque isso também tá atrelado ao machismo, eles acham que é mais legal pra eles, é mais confortável pra eles, mas no fundo tem a ver com a masculinidade deles, né? De como eles lidam com o ser homem, o ser masculino deles. E Yellow Fever é justamente um nome específico quando a gente tá falando de pessoas amarelas, de falar que uma pessoa tem fetiches raciais em pessoas amarelas. E assim, origens. Eu não consigo traçar uma origem de fato, mas ele não é um fenômeno novo. Ele é um fenômeno que acontece já há muito tempo. Basicamente em oposição a estereótipos raciais para homens amarelos, né? Quando as pessoas amarelas começam a emigrar para América no geral, que é principalmente para os Estados Unidos e países da América do Sul, as pessoas, né, tipo os governos e tal, têm muito medo da questão racial de miscigenação e de impureza, porque na época estava na moda a questão da eugenia racial. E aí eles começam a fazer com que na época só podiam vir homens, principalmente para os Estados Unidos, começam a fazer com que as pessoas não achem atraente um homem amarelo. Então eles começam a emascular esses homens, então eles começam a ter o estereótipo. É daí que vem o estereótipo do pinto pequeno, é daí que vem o estereótipo de não ser uma pessoa com. Tipo, tinha esse estereótipo, né? De não ser confiável, de ser sujo. Tipo, toda vez que falam, o chinês é sujo, o chinês é isso, o chinês é aquilo, provavelmente veio dessa emasculação do homem amarelo. E aí, em contrapartida, né, como uma oposição a isso, que era um homem que se aproximava do feminino por causa das características raciais, a mulher amarela foi tida como uma pessoa hiper feminina. Então, todas as características que eram consideradas de mulher, né, tipo, ser delicada, ser isso, ser aquilo, na mulher amarela foram hiper exageradas
E elas acabam se tornando, né, um objeto de desejo sexual baseado em raça, o que acaba gerando uma série de consequências materiais. Tipo, numa época tava muito na moda, logo depois da guerra do Vietnã, noivas por correio. Basicamente eram mulheres vietnamitas que os caras nos Estados Unidos encomendavam e elas, tipo, chegavam pra casar com eles nos Estados Unidos. E esse foi um processo de imigração que teve bastante depois da guerra do Vietnã, então basicamente depois que os Estados Unidos quase destrói o Vietnã. E tem esse tipo de imigração, tem outros costumes que, tipo, até hoje homens nos Estados Unidos vão para as Filipinas ou vão pro Vietnã, literalmente ter encontros, tipo, procurar mulheres. Isso é atual. Isso também existe até hoje, tipo, é uma herança. Existe, tipo, logo depois da guerra do Vietnã virou muito moda, mas até hoje ainda existem algumas pessoas que fazem isso. Tem a questão de mulheres amarelas serem as principais vítimas de tráfico sexual no mundo. E tem tudo a ver com isso, sabe? E em contextos mais pessoais, tipo, no Brasil, isso parece tão distante, né? Parece uma coisa tão, que específico. Mas aqui a gente sente as consequências disso quando, sei lá, eu tô numa festa e um cara chega pra mim e ele não consegue falar meu nome, ele tem que me chamar de japa. Ele tem que falar, porque eu nunca fiquei com uma japa na minha vida, sabe? Tipo, se você é de mim, você nunca vai ficar, entendeu? E, tipo, o tempo todo usar a sua raça pra reafirmar isso e pra ter como se fosse a única coisa atraente em você. Enfim, é uma experiência única que eu não recomendo pra ninguém. Uhum. E, enfim, tipo, é um privilégio que, tipo, pessoas racializadas no geral não têm. Tipo, mulheres pretas sofrem com isso o tempo todo de elas serem tidas como fogosas, como, tem muita energia, muita vitalidade, sabe? E com mulheres amarelas também acontece, só que com outros estereótipos. E aí, tipo, sei lá, uma vez eu perguntei pra uma amiga minha branca, tipo, quando você tá com uma pessoa, você deita a cabeça no travesseiro de noite e pensa, cara, será que essa pessoa gosta de mim mesmo ou é só um fetiche racial? E ela falou, não, nunca me aconteceu. Aí eu fiquei, interessante, já aconteceu comigo, tipo, todas as vezes. Mano, Então, jamais. é E muito estranho. eu acho que uma coisa que corrobora, né, para que com isso continue tão assim, né, é a nojenta indústria pornográfica que, tipo assim, tem, né, tipo assim, desculpe você que é incel, mas vários incels ou pessoas que gostam de anime, tipo assim, não que, sabe, seja ruim gostar de anime ou seja ruim ser incel, só que, tipo assim, tem uma coisa muito nojenta que é, além, né, da indústria pornográfica, mas o fato, né, da pessoa ser nipônica ou a pessoa ser amarela, existe, tipo, um bagulho exclusivo na indústria pornográfica, que é o hentai, e, tipo assim, sabe, hipersexualização das mulheres ou das pessoas amarelas, e, tipo, sabe, nossa, é um bagulho muito nojento, que, assim... É demais, assim, não tem nem, e, tipo assim, isso não acontece com outras coisas, tipo assim, é justamente, tipo assim, pegar o anime, né, o mangá, ou que são relacionadas, né, à cultura japonesa, e fazer, tipo assim, literalmente uma animação de sexo japonês e, tipo assim, hipersexualizar as curvas e... é nojento. E é muito louco porque, tipo, eu acho que já aconteceu com a maioria das mulheres amarelas, pelo menos uma vez na vida. Tipo, dos caras terem plena certeza de que só porque você é amarela, tipo, você vai ser aquilo, entendeu? E, tipo, não é. E isso começa quando a gente é muito nova. Tipo, eu lembro quando eu tinha 13, 14 anos, tipo, uns caras que provavelmente tinham uns 30 anos, com foto de perfil de anime, tipo, me chamando no Facebook, do nada. Graças a Deus era meio espertinha, eu bloqueava, sabe? Mas eu fico pensando, sabe? Imagina alguém que não ficava incomodada ou não tinha essa consciência, sabe? Sei lá, é muito perigoso no geral. A questão das waifus também, não sei se você sabe, tipo, de... O que é tudo, isso? tudo relacionado a isso. São meio que personagens também amarelas e hipersexualizadas que é tipo... na verdade, waifu é tipo um bagulho de
wife, né? Tipo, esposa, só que online. E aí é, tipo, um desenho que você meio que casa com ele. E aí, sei lá, é que eu não tô dentro disso, então eu não sei explicar direito como é que funciona. Só que, Aham. mano, é um bagulho bizarro de, tipo assim, sabe? Imagem de mulher, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar uma agora. Enquanto Nossa, você mas vai é procurando um aí, bagulho eu vou falar um nojento. negócio. Eu sou uma pessoa, assim, muito engajada em todos os diferentes tipos de lutas, mas eu lembro que, eu não sei se foi... Calma aí, deixa eu abaixar a luminosidade. Baixei muito agora. Ó, mas são tipo bichinho de anime, e aí super sexualizado, tá ligado? E Ah, aí, tipo, os caras tratam Faz um isso como. tempo já que virou maior moda isso. E aí tem bastante esse negócio do uniforme deles lá no colégio. Gente, E tipo, é uniforme escolar, é muito doente. É muito doente. pelo amor de Deus. Mas então, o que eu tava falando, em 2000 e, sei lá, 2016, 2015, muita gente falava da Maju Trindade. E aí eu lembro que colocaram ela em pauta. Alguém fez isso no Twitter, pegou todos os ex-namorados dela e, tipo, roupas, tudo que mostrava que ela tinha esse fetiche com asiático. E aí que eu parei pra pensar nessa possibilidade, porque pra mim, tipo, eu tinha todos os problemas de racismo e eu tinha ignorado completamente essa outra problemática tão importante quanto o racismo do negros, né? Pessoas negras. Mas aí, nossa, o da Maju Trindade foi bizarro. As roupas, os namorados, o namorado dela hoje, ela não vai ouvir isso, mas se ela ouvir, quero que ela vai se ficou com lascar. Deus. Quero que ela vai Quem se que é o lascar. namorado dela hoje? É um É um japonês. guitarrista muito foda. Ah, tá, o Só que. G. Quê? G Rocha, Não. não é? Não, esse é Não. DNX0. Eu Não, amiga, esqueci. aqui é NX0. O Ele EG é Rocha? do. Não, ele é do Leadership lá dos Estados Unidos, que é Ah, mas gospel. não é ele, não. Eu esqueci o nome dele. Mano, tipo assim, o cara é foda, o cara é É Matheus guitarrista e Sato. tal. É, Matheus Assato. Matheus Assato, é Matheus isso Assato. mesmo. O Mano, o G cara é Rocha muito é namorado foda. da Gabi. É Gabi? Daquela lá do Polo. Não conheço. Ex Quem do é. Polo lá. Não. Menina ex do Polo. Do Adriel. Enfim, Gabi Ah, Hippie. gente. a Maju Trindade. Nossa, mano, hoje eu sigo ela ainda. E eu gosto de acompanhar ela desde sempre, desde quando ela começou e tal. Mas é nítido. Agora que eu tenho acesso a essa informação sobre esse tipo de fetiche, mano, é bizarro. As roupas dela, o cabelo. Não sei se vocês repararam. O corte de cabelo dela. Eu falei, mano, como que alguém vive? Tipo, ela não tem a própria identidade dela. Ela literalmente tenta reproduzir o que ela tá olhando ali. E, sei lá, mano, tipo. Enfim, Eu o que nunca você parei pode pra falar sobre isso? pensar, porque a gente pensa que essas pessoas, né, tipo, Maju Trindade e tudo mais, têm a própria identidade e o pessoal começa a copiar a identidade dela porque acha que essa é a identidade que ela criou. Pois é. Então, tipo, a gente não consegue pensar no contexto, tipo, em tudo. Ela usa umas roupas assim super diferenciadas, bonitas. E aí cai exatamente isso que a Vicky falou. Às vezes as pessoas olham ela e falam, caralho, que moda, que estilo. Sendo que ela tá, né, se apropriando ali de uma coisa que não é dela. Mas enfim. Nossa, não, a Magia Trindade realmente. Mas a Magia Trindade é muito engraçado, porque ela é um caso que nem é, tipo, tão extremo assim. Tipo, tem pessoas que de fato usam maquiagem pra parecer que são asiáticas na internet. E pessoas que fingem na internet que são asiáticas. Você vai ver as fotos dela de, tipo, 10 anos atrás, é tipo uma mina branca normal, assim, sabe? E é muito esquisito, tipo, é muito, muito, muito esquisito. Eu entrei nesse submundo uma vez, gente, eu quis sair por tudo. Graças a Deus, Gente, eu saí. não sei se vocês Entrou lembram, mas eu aonde? lembro no Submundo.
Eu lembro de um negócio que tava começando o K-pop, eu acho que era 2015, 2016, alguma coisa assim, de tipo assim, cirurgia no olho pra ficar com o olho parecendo o olho coreano. Tipo assim, mano, é claro que estética é uma problemática bem grande na sociedade, mas, mano, você pegar e fazer uma cirurgia no seu olho pra você ficar, tipo assim, mano, que tipo de coisa é essa, tá ligado? Tipo, nossa, que bagulho, sei lá, Eu acho mais. que ela se mutou no celular, não é? Não sei, tô muito suave. Clica no microfoninho. Eu me Aí. mutei porque a minha irmã me encheu meu saco, mas. Ah, tá. Pensei que você que tava Vamos, perdida. vamos fazer mais umas últimas perguntinhas aqui. Vamos sim. Faz aí mais um, sei lá. Peraí. Ou você quer que eu faça? Você já fez a última, né? Ó, a Uhum. GG Underline Albuquerque perguntou: passou muito tempo negando as origens? Essa pergunta é muito boa. Nossa, sim, tipo, sim, muito assim no começo, quando eu era bem pequena. E aí depois, né, eu fui pro outro extremo, que é tipo, absorver absolutamente qualquer e todo estereótipo de pessoa asiática amarela que eu conseguia encontrar na minha vida. Então, assistia um filme, tinha um asiático que ficava no canto da sala estudando matemática e tirando 10, ele falava, eu vou ser aquilo, eu sou aquilo. Que eu me sentia mais validada, assim. E isso é engraçado, né? Acho que eu falo toda vez que eu falo sobre isso, mas isso me deu, tipo, crises de pânico, de ansiedade, assim, horrorosas com 10 anos. Porque eu não tirava, tipo, 10 numa prova, sabe? Não era nem 10. Tipo, eu tirava 9 e eu já ficava, meu Deus, o meu mundo acabou, eu sou uma farsa, sabe? E tudo por causa dessa pressão que eu mesma botava em cima de mim, de um estereótipo que existe, que eu olhava pro lado e tava lá, e eu achava que eu tinha que ser daquele jeito, entendeu? Eu só fui, tipo, deixar um pouco isso pra trás no ensino médio. E mesmo assim, tipo, até hoje eu ainda tenho esse problema, né, de atrelar muito o meu desempenho acadêmico com, tipo, a minha própria identidade, com estar bem, com autoestima. Então, isso é o quanto, tipo, essas coisas afetam a gente no nosso crescimento, né? Putz. Certeza. Quando eu paro pra ouvir assim, eu fico, nossa. E Então, eu achando que eu tenho problema. Então, e parece que é tão normal a gente ouvir das pessoas, porque o japinha ali, é claro que ele vai ser o mais inteligente, porque ele é japa. tem esse estereótipo demais, né? Do japa É. quieto, que não fala com ninguém, só estuda o dia inteiro e só tira 10 em todas Tipo as assim, matérias. o cara não tem vida social. Eles pensam que os japas não têm. Tipo assim, que ele é japa e ele é denominado japa, tem que falar que é japa e não tem vida social. O nome dele é Japa. Aham. Na É, O chamada nome dele é Japa. Mauro. É, Tô zoando. Ó, Deixa eu tem... fazer aqui, ó, mais uma. Ah, faz aí. Tem uma M, tem 1 milhão de M no nome MH. dela. Ela falou assim, mulheres que te inspiram. Cara, muitas, né? Tem muitas. mas de a- Trindade. Mas de Trindade, né? Ícone da representatividade, Scarlett Lenda. Johansson, ícone amarelo. Mas, Ícone amarelo. falando sério, assim, tipo, eu me inspiro muito em, tipo, mulheres que eu leio, tipo, Angela Davis, pra mim, essa mulher é tudo, gente. A Angela Davis, ela faz tudo, né? E, incrivelmente, ela tá viva ainda, tipo, a gente tende a achar que é uma coisa mó antiga, mas Angela Davis, tudo pra mim. E tem mulheres que, tipo, nem são acadêmicas especificamente, mas elas estão também falando sobre racismo e questões amarelas. E elas são atrizes, inclusive, que é a Ana Hikari, que vocês devem conhecer ela da Malhação, Viva a Diferença, e As Five, que ela era a Tina, né? E a Cláudia Okuno, que eu também acompanho muito ela nas redes sociais. E ela, gente, as duas são super bem-humoradas pra falar dessas questões. E eu queria ter todo esse bom humor pra falar dessas questões que às vezes eu não tenho. Ah, essa aqui, né? Sim, ela mesma. Cabelinho Aham. compridinho. E é engraçado porque na Malhação, né? Ela namora um menino, não é? Sim, ela namora um menino preto na Malhação. É. Foda. Esqueci de falar uma coisa. Gente, não esquece de curtir, compartilhar, de comentar, tá? Fazer esse Divulgar. corre. Ó, vou ler mais uma aqui, O papo então, foi muito bom. pra gente pegar no caminho da rosa. Gente, ó, tipo assim, só falando, o pessoal que comentou sobre faculdade e tal, eu acho que no seu Insta tem um destaque, né?
Sobre... Tem um destaque e tem um IGTV, gente. Qualquer coisa me mandem mensagem, que geralmente sobre a faculdade eu Foi respondo. mal aí o pessoal que perguntou sobre, ó, melhor tema de RI, dica para calouro, dica para simulação. O pessoal perguntou como é que foi sua pesquisa, como é que é essa pesquisa na FGV e não sei o quê. Mas eu acho que bastante dessa pergunta tem já no seu Instagram respondido, né? Então, eu ia pegar uma só, porque daí você pode falar sobre e depois convidar para ir no seu perfil, porque senão você tem que ficar repetindo várias vezes o que você já falou, não sei se é bom, né? Ah, pode ser. Mas enfim, ó, eu achei essa aqui interessante porque eu não entendi, então eu vou fazer ela. Montenegro Elizabeth underline te mandou. Dicas para simulações ONU na Faculd RI. Tá. Mas simulação da ONU é... Enfim, quando a gente se junta e a gente simula uma reunião da ONU. Então você tá lá representando um país, fingindo que você é um diplomata super, super renomado, assim, e representando seu país de acordo com uma política externa, né? E de acordo com um tema que é o tema daquela reunião. E, enfim, gente, tipo, dicas que eu tenho. Eu acho que mais importante que o tema da simulação e do comitê que vocês estão, né? Eu acho muito mais importante saber política externa do país. Porque daí você consegue dar uma improvisada caso você não saiba alguma coisa do tema, você tem esquecido de estudar alguma coisa em específica. Com a política externa você meio que consegue deduzir, né, o que o seu país faria no seu lugar. E para mim essa sempre foi a maior dica. Eu sempre passava 90% do meu tempo estudando isso. E outra dica que eu tenho, gente, tipo, não se levem tão a sério em simulação. Tipo, eu já fui uma pessoa que me levava muito a sério, eu tinha que ganhar os prêmios, né, que tem alguns prêmios que tem no final da simulação, eu tinha que bater na mesa, xingar todo mundo, mas, tipo, é uma experiência super pra você aprender, sabe? É uma experiência super pra você botar a cara a tapa mesmo, passar mico um pouquinho, que é bom passar mico um pouco. E aprender mesmo com essa gente de fora, gente que tem visões diferentes, gente que talvez faça outros cursos ou que já tenha feito mais simulações que você. Então eu acho que é pra não se levar tão a sério. Tipo, você gaguejou no discurso? Acontece. Diplomata de verdade também gagueja, sabe? Então acho que isso é uma dica importante. Top. Travei, meu Deus. Dá tempo de mais uma pergunta? Ou... Tô travada, peraí. Ô, louco, travado por quê? Ah, tá. Nossa. Bom, então acontece nos melhores podcasts, né, gente? Ainda mais na quarentena, né, gente? Mas a vacina tá aí, graças a Deus. Voltei, graças a Deus. Voltou. Voltei na hora da vacina. Me chamou. Me chamou. Posso fazer mais uma? Pode. Só mais uma, então, pra gente terminar aqui. GG _ Albuquerque. Esse sobrenome é tão difícil de falar. Como é a sua pesquisa na FGV? Então, nossa, eu quase nunca falo da minha pesquisa, é verdade, boa pergunta. Eu pesquiso relações internacionais da Ásia numa equipe com mais 6 ou 7 pessoas, agora eu não fiz a conta direito na minha cabeça. Mas, basicamente, é tudo sobre orientação de um dos meus professores, né? O professor Pedro Brites, estou enrolando hoje. Mas ele é um professor incrível, ele é, né, especialista em Ásia, mais especificamente ele é especialista, a tese de doutorado dele foi em Coreia do Norte, então eu curti muito poder fazer essa pesquisa com ele. E basicamente a nossa pesquisa tem uma ênfase na tríade sagrada, assim, do Nordeste Asiático, que é China, Coreia do Sul e Japão. E ela é financiada tanto por órgãos públicos, e agora eu não vou saber exatamente qual que é, quanto por entes privados, né, digamos assim, que seria o consulado do Japão, né? Tipo, essa parte de Japão, o consulado japonês está bem ativo, ajudando a gente. E ele designou uma assistente de pesquisa para cada setor específico dessa pesquisa, que é imensa, né? Que é Nordeste Asiático inteiro.
E meu subgrupo, né, de pesquisa é as relações do Japão com a América Latina no século XXI. Então, eu tô lendo bastante sobre isso, eu tô fazendo uma pesquisa um pouco mais quantitativa também, né, pegando dados e montando tabela e rodando regressão, fazendo essas coisas. E o professor, ele tá sempre ajudando a gente, no final ele vai produzir um livro, e a gente provavelmente vai ajudar ele com o livro, produzir mais algum artigo ou alguma coisa, vai depender aí da nossa agenda até o meio do ano, porque o contrato de pesquisa é até junho, julho, por aí. Então, Nossa, que demais. É super importante. Eu não tenho nem roupa pra fazer metade dos seus Eu trabalhos. também não tenho nem roupa. Mas me chama que eu vou. Tô brincando. Nossa, eu amei essa conversa, sério, foi muito. Não sei nem qual é a palavra pra dizer. Pra Foi mim foi muito. maravilhoso. Eu queria muito, Porque o tipo, qual é boa de antes hoje ter é conhecido. cultura. É que eu nunca tive É, coragem, né, total. de chegar, tipo assim, na época que a gente não tava em pandemia, eu até falei pra ela que eu tinha visto ela no sarau e tal, mas, tipo assim, eu sou amigo de amigas dela, só que eu nunca falei, gente, chama a Mil e vamos, sei lá, dar um rolê, conversar, mas Vamos militar. nunca tive coragem de fazer isso, mas, mano, foi muito legal conhecer você e, Sim, aprendi muita coisa. pois é, eu já sabia que a Mil ia falar tudo, né? Ia ser tudo. Mano, é Mas a mais. obrigada por ter topado de gravar com a gente, ter cedido seu tempo pra, né, E o dividir um seu pouco. conhecimento também, né? Porque depois de hoje, perdi todos os neurônios que eu tinha. Pois é. Dividir seu conhecimento, né? Porque é isso que a gente quer. Todo mundo saindo das suas bolhas. Cara da Maria. Tipo assim, tô Não. travada. É, porque ele. Gente, pandemia, estamos gravando online. Ih, travou? Como um robô? Ah lá, travei. Parece um robô, mas enfim. É isso, Mores. E já todo mundo Valeu vira aí por todo jacaré e mundo. dá pra gravar. Uhum. Valeu por Amei. todo mundo que estou até aqui. Obrigado de novo, Mila, por, né, ter cedido seu tempo e todas as pautas que você abordou aqui com a gente. Foi muito legal. Acho que deu para entender um pouco de, além do que você faz na faculdade, de quem é você e, né, as Suas pautas que origens. envolvem sua vida aí. E Sim. é isso, mano. Obrigado por Valeu. tudo. Gente, adorei a conversa, sério. Amei. Então, E pessoal, é nóis, mano. não esquece, divulga aí suas redes sociais. Minhas redes sociais, meu Instagram é @miwakashiwagi, meu TikTok é @miumi com 2 i's e x no final, e o meu Twitter é a mesma coisa. Se vocês tiverem dúvida, tem no link da minha bio no Instagram, tem todas as outras redes, então se vocês ficarem Show. Então, galera, É isso. acompanhem Obrigado. ela, nos acompanhem, não esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar. E de conferir o nosso quadro E- novo. Ah, é. Com Quê? fé. E Acabou de sair conferir o no nosso Instagram, quadro mas é que novo. o EP vai sair bem depois, né? É, mas enfim. Mas mesmo assim, confia no quadro É, novo. mesmo assim. Beijinhos pra quem fica. É nóis, falou, Beijo. rapaziada. Tchau.